com vocês. Hoje eu quero começar a nossa aula basicamente mostrando como trabalhar com colunas usando o PySpark. Então, se você não sabe o que é o PySpark, escreve aí nos comentários que aí eu posso gravar um vídeo explicando ou fazer alguma postagem no meu blog explicando sobre ele. Mas basicamente ele é um framework que é muito usado para trabalhar com Big Data, que é um grande volume de dados. Inicialmente aqui a gente já tinha esse código postado lá no blog, que basicamente é como você lê informação direto do Google Drive de um CSV. Aqui eu só estou executando de novo. Basicamente, eu posso linkar o post que eu fiz isso, que tem todo esse código já disponível. Se você não conhece do Colab, eu também já fiz um post sobre o Colab no meu blog. Mas basicamente se você não quer configurar sua máquina, você prefere trabalhar com as coisas em nuvem e tal, você pode simplesmente usar o Colab, que é tipo, ele é de graça aqui no Google, e você tem acesso, né, a uma máquina para fazer a execução dos seus códigos, e ele funciona bem, assim. Se você não tiver, assim, eu nunca precisei rodar nada parrudo, né, porque eu uso ele mais para estudo. Então, eu acho que se você vai estudar, eu acho que vai ser legal você usufruir isso, porque aí você não precisa ficar configurando todas as coisas do Python na sua máquina. Basicamente, é você entrar, ter o seu Gmail, né? Criar uma conta no Gmail se você não tem. Você abre o Colab e pronto, você consegue usar, tipo, escrever um monte de códigos e ele atende, tipo, diversas linguagens. Eu tô trabalhando com o PySpark aqui, mas eu sei que ele tem, por exemplo, disponibilidade para o R, até para Scala eu já vi, que é a linguagem nativa do próprio Spark. Então, basicamente, né, até aqui, nessa célula aqui que eu tô realçando, o código estava fazendo a leitura desse CSV direto no Google Drive, que eu já peguei, é um CSV que tá no Kaggle, que isso tá tudo certinho lá no post do blog. Tem aqui o primeiro passo, né, que é o importar essas funções aqui dessa biblioteca. Essa é uma das bibliotecas mais usadas dentro do PySpark. Então, se qualquer coisa que você for fazer, provavelmente você vai usar essa biblioteca. Então, o que eu estava pensando fazer, né? Eu quero explicar para vocês como trabalhar com colunas. Então, o que eu fiz aqui? Inicialmente, eu só estou dando uma olhada na questão de mínimo, média e máximo dessa variável que eu tenho aqui no meu data frame, que eu posso mostrar para vocês como é que é meu data frame. O data frame, ó, ele tem várias informações. Então, eu não vou entrar em detalhamento de cada coluna, mas assim, tem muita informação aqui. Basicamente, o que eu estou pegando, né, para fazer o nosso exemplo aqui é essa variável income. Que é isso? Ela é basicamente a receita da pessoa. Eu entendo que é anual, porque vocês vão ver aqui o valor da média, por exemplo, 52 mil, e provavelmente isso aqui é dólar. Tipo, acho que não deve ser mensal esse income aqui que eles botaram. Então, eu acredito que é anual. Então, basicamente, eu tô vendo algumas estatísticas básicas dessa coluna, que ela é uma coluna numérica. Então, eu já vi, ó, que o mínimo de income anual que a gente tem é esse 1.730, a média é 52 mil aí, e o máximo é 666 mil. Então, beleza. Aí, como é que a gente faz para criar uma coluna, né? O método que a gente usa é esse with column. Esse with column, basicamente você está falando para o Spark para criar, né, uma coluna nova nele. Então, ele tem dois parâmetros. O primeiro, peraí que tinha mostrado aqui. Aqui, ó. O primeiro é o nome da coluna. E o segundo é a própria coluna, né, que ele fala. Mas o que isso quer dizer, né? Aqui tem um ponto muito importante se você está vindo do Python para trabalhar com Spark. É o seguinte, que eu percebo que algumas pessoas não conseguem mudar esse pensamento. Eu fiz o caminho inverso. Eu sempre trabalhei com Spark e com Scala. Então, tipo, o meu conhecimento com Spark é bem mais puro. E eu não tenho muito conhecimento em Python. Então, tipo, o conhecimento que eu tenho é maior em Spark. Basicamente, o que a gente está escrevendo aqui são tudo funções que são nativas do Spark mesmo. Não é nada de Python, né? E assim, a mudança de mindset que vocês precisam ter quando vocês trabalham do Python para o Spark é que o Python você tem que pensar muito em linha, né?
Assim, com exceção do Pandas, que eu acho que o Pandas já tem meio que esse pensamento de colunas. Mas a maioria dos códigos que eu já vi de Python, as pessoas vão, por exemplo, criam um iterador para cada linha e etc. No Spark, você tem que quebrar esse mindset. Você não precisa ficar criando nada por linha. Tipo, você tem que pensar nele como um código por colunas, entendeu? Porque assim, se você começar a pensar no Spark por linha, você não vai conseguir otimizar o seu código. Ele vai ficar muito lento. O Spark funciona muito melhor por coluna. Basicamente, o que eu queria mostrar pra vocês, né, é esse with column. Aí eu tenho esse códigozinho que eu deixei pronto aqui, mas eu quero mostrar um antes pra vocês, que é, por exemplo, aqui, ó. Eu quero criar uma coluna e vamos supor que você quer, tipo, dar um union, sei lá, você tem 3 data frames, você quer que o primeiro data frame tenha uma coluna para todas as linhas com o número 1, para o segundo para todas as linhas com o número 2 e para o terceiro para todas as linhas com o número 3. Você vai vir aqui e você pode fazer isso usando esse comando aqui, o flit. O flit, você pode colocar qualquer valor aqui, string, número, o que você quiser, mas ele funciona dessa forma. Como eu falei, né, acabei de falar que o Spark funciona por colunas, o flit você está falando para o Spark, olha, eu quero que todas as minhas linhas tenham uma coluna com o valor 1 que chame teste. É isso que ele está falando aqui. Uma coisa que eu não expliquei, né, que vocês estão vendo eu usar bastante aqui, é sobre esse show truncate igual a false. Que é, né? O método show basicamente é para mostrar o data frame, igual vocês viram aqui, né? Aqui em cima. E o truncate igual a false é para ele não ter quebra de palavras aí, de informação. Porque, por exemplo, se você não põe um truncate igual a false, ele pode quebrar, sei lá, essa coluna education, só vai aparecer, tipo, gradu, e não vai aparecer o resto, sabe? Então, eu gosto sempre de pôr esse truncate igual a false, porque fica mais fácil de visualizar, do meu ponto de vista, tá? E vocês trabalham do jeito que vocês quiserem. Mas aqui, voltando, né, pro método. Então, aqui a gente vai criar uma coluna onde todos os valores dela são 1. Então, basicamente, aqui a gente tem a nossa coluna teste, realmente, todos os valores dela são 1. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas como é que eu verifico se realmente todos os valores dessa coluna são 1? Então, vamos fazer uma maracutaia aqui, que eu uso bastante também. Você vem aqui, ó, select test, que é a nossa coluna. Dá um distinct. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai tirar todas as duplicidades de informação dessa coluna e dar um show. Aqui eu não vou precisar truncar, porque eu só quero ver o valor dessa coluna mesmo. Aqui, ó. Todos os valores dentro dessa coluna estão iguais a 1. Então, funcionou como a gente esperava. Beleza. Então, essa é uma alternativa para criar coluna. O método é o if columns, toda vez que você quiser criar uma coluna nova, e você vai trabalhar dessa forma aqui. Outra forma para você fazer a adição de coluna seria basicamente isso que eu estava fazendo, né? Então, eu peguei essa variável income, calculei o mínimo, a média e o máximo, e daí eu tenho aqui que a média é esse 52.247.25. Então, a gente tem aqui um método que é muito interessante, que eu uso muito, tá? Muito mesmo, que basicamente é esse f.en. E o que é isso? É como se ele fosse um if para você criar informações na coluna. Então, se você... Ele tem também... você pode escrever o ponto otherwise, que seria como se fosse o else. Então, aqui, ó, como é que ele funciona, né? Você tem o parâmetro da condição que você quer e do valor que você quer que essa condição retorne, né? E aqui você pode fazer para os casos contrários. Por exemplo, se eu só quisesse ver o que é menor e o resto fosse tudo igual para mim, eu poderia usar direto o otherwise. Mas, como eu quero ver todas as opções disponíveis aqui no meu data frame, eu estou usando vários f-wens. É como se você estivesse escrevendo vários ifs dentro da sua coluna. Então, aqui, o que eu fiz? Ó? Eu coloquei... eu quero que essa coluna, né, ela tenha um valor menor quando ela tiver, né? Quando ela tiver, porque isso daqui é um quando, né? Quando essa coluna aqui tiver um valor menor que 52,
a minha coluna nova, que vai chamar Incoming Rate, ela vai ter essa string, less average. Quando ela tiver esse valor igual, vai ser equal average. Quando ela tiver esse valor maior, vai ser above average, que é acima. E quando ela não tiver nenhum valor, né, quando isso for nulo, eu coloquei um without in comma aqui. Aí, beleza. Aqui é um jeito de você criar a coluna categorizando elas, porque assim, toda vez que eu vejo alguém que está iniciando no mundo do Spark, a pessoa tem dúvida de como criar essa categorização. É uma coisa simples, assim, ó, é só você usar esse método aqui e acabou, sabe? Não tem segredo. E aqui a gente tem a nossa coluna bonitinha, como vocês podem ver. Então, eu vou mostrar pra vocês um jeito da gente conferir, né? Pode ser que realmente não tenha, né? Mas, ó, se a gente der um group by aqui, por esse income range, que foi o que a gente acabou de criar, não se preocupem muito com esse método, porque a ideia, né, se vocês estiverem gostando aí das aulas que eu estiver gravando, é eu explicar mais detalhadamente sobre cada método. Então, aqui eu vou fazer um count e um show pra gente ver. Realmente, igual a média, não tem ninguém. É tudo menor, acima ou sem income. Mas aí é isso aí, gente. Nossa coluna tá criadinha. Outra coisa que é interessante vocês saberem sobre colunas é no caso de vocês renomearem uma coluna. Então, vamos supor, aqui no nosso data frame, a gente tem esse kid home aqui. Aí, sei lá, por algum motivo você acha que esse nome aqui tá zoado, tipo, não tá fazendo sentido na sua cabeça, é melhor você ter um nome que seja diferente, e aí você tem que renomear a coluna. Então, basicamente, você usa esse with column renamed, esse método, e aí ele tem dois parâmetros. O parâmetro do nome anterior, né, o nome antigo, e o parâmetro do nome novo, que é o que você quer colocar. Então, você coloca lá kid home, quantity kids, e pronto. Você renomeou a sua coluna. Aqui, ó, outra coisa que é legal vocês saberem relacionado à questão de colunas, né? É como você pode selecionar algumas colunas. Então, tem dois métodos que você podem fazer isso. O primeiro deles é o select. Então, vamos lá, ó. Vou mostrar para vocês antes um método que vai mostrar todas as colunas que a gente tem disponível aqui no nosso data frame, que é o print schema, ó. Além das colunas, ele também mostra a formatação de cada coluna, então se é integer, se é string, double, enfim. E aqui com o select, por exemplo, vamos supor que você só quer pegar a coluna ID e year birth. Então, você vem aqui, select, ID e year birth. E pronto. Você só tá com essas duas colunas aí no seu data frame. Outra alternativa que você pode ter, né, para selecionar colunas, no caso, essa daqui eu uso mais assim, ó. O select eu uso quando eu preciso de poucas colunas. Então, por exemplo, esse data frame aqui deve ter sei lá, umas 10 colunas mais ou menos. Então, se eu quiser selecionar só 3 colunas de 10, pra mim, eu usaria select. Porque é o número que é menor, entendeu? É mais fácil eu usar o select do que usar o drop, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. O drop, basicamente, é o mesmo pensamento. É para você selecionar colunas também, só que é para você realmente dropar, né, uma coluna, né? Então, por exemplo, vamos supor que dessas 10 aqui, você ainda queira ficar, tipo, com 8 delas. Então, você quer dar um drop só em 2 colunas. Então, é muito mais fácil você escrever um drop de 2 colunas do que um select com as 8 colunas que você quer que fique, entendeu? Porque vocês podem perguntar, né, quando usar o select e quando usar o drop. Eu faço dessa forma. Então, por exemplo, você coloca aqui drop, e aí você escolhe, né, qual coluna que você quer dropar. Por exemplo, eu vou dropar esse The Revenue e esse Response aqui. E aí pronto, ó. Tá vendo? Todas as colunas estão aqui, menos aquelas duas que a gente retirou. Então é isso, gente. Que eu queria mostrar pra vocês nessa aula.
Então, basicamente, só recapitulando, né? Eu mostrei para vocês alguns métodos importantes para coluna. Então, eu mostrei para vocês como criar uma coluna com um único valor. Eu mostrei para vocês como criar uma coluna, né, usando o when otherwise, que basicamente é um if else dentro da coluna. E aí eu mostrei para vocês aqui no final, né, como fazer a seleção, né, das colunas que você quer que fique no seu data frame. São métodos que são muito usados quando você está trabalhando com ciência de dados, então eu achei muito pertinente mostrar tudo isso para vocês. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.